Olá pessoal, boa noite. Estamos hoje dando sequência à nossa Semana da Saúde Mental e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, importante, que faz com que a gente se sinta melhor com nós mesmos. Sobre autoestima, autocuidado pessoal. Como é que eu posso identificar aquilo que eu tenho, como eu estou, como é que a gente consegue melhorar os nossos aspectos emocionais nesse sentido. E temos uma convidada super especial, que é a doutora Lise Aguiar, que é psicóloga, que é mentora, e ela é especialista nesse assunto. Ela vai trazer pra gente uma abordagem bem interessante da vivência e da experiência que ela tem a respeito da autoestima, tá bom? Sejam bem-vindos. Vamos entrando. Eu vou só fixar aqui o tema para a gente poder dar início. Ok. A doutora Lise já está aqui. Vou convidá-la para participar junto com a gente. Aguardando aqui que ela aceite. Pronto, deu certo. Olá! Boa Tudo bem? noite! Boa noite, seja bem-vinda. Somos muito gratos Obrigada. por ter aceito esse convite, poder compartilhar aqui nessa Semana da Saúde Mental. Lise, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, se apresenta para a gente, por favor. Tá, Joia. Eu sou Lígia Aguiar, sou psicóloga de formação. Nesses últimos 20 anos, né, posso dizer dessa forma, que é mais ou menos o tempo que eu estou transformado, eu me dediquei mais à área organizacional, né, à área de recursos humanos nas empresas. E confesso que acredito que nos últimos, 8 anos, 9 anos, foi surgindo uma demanda muito grande para os atendimentos individuais, porém com foco nas lideranças, né? Muitos gestores de empresa, eu era procurada tanto pelos próprios profissionais ou pelas empresas mesmos, né? Com o foco de trabalhar esse autodesenvolvimento, né? Ou a gestão deles no dia a dia das organizações. E aí foi quando começou, né? Porque lá atrás eu já tinha tentado, né? Assim, no primeiro momento, a área clínica, mas confesso que ainda não estava 100% segura, né? Para a gente poder virar essa chave. E aí, com a demanda dos atendimentos individuais, eu estou, inclusive, meu colega Rodrigo, que esteve aqui com você no início da semana, o doutor Rodrigo, né, psiquiatra, a gente está fazendo uma formação, inclusive, em terapia cognitivo-comportamental, exatamente para trazer mais subsídios para esses atendimentos individuais que a gente faz. Porque, no fundo, sempre que, né, a gente percebe, assim, demandas de desenvolvimento, elas têm um cunho emocional, em sua grande parte. E eu acredito, assim, eu estou muito feliz com os temas que vocês trouxeram essa semana, né, para o público, porque o momento que nós estamos vivendo tem sido um momento de muitos desafios, né? Sim. Então, a gente aprender a se conhecer, né? Enfim, mas vamos já entrar nessa temática. Eu até, por curiosidade, adorei a enquete que vocês colocaram, viu? Dei uma olhada também. Dei uma olhada nas respostas, respondi também para a gente acompanhar aqui um pouquinho das principais demandas, né? E poder Sim. direcionar aqui o nosso bate-papo. Mas só as ordens. Muito bacana. Lise, explica pra gente, quem está nos ouvindo, como é que nós podemos identificar o aspecto da baixa autoestima. Vamos primeiro identificar quando uma pessoa ela tem baixa autoestima, quais são essas características que ela possui? Tá. Geralmente são pessoas que têm alguns desafios, né, de aceitação do próprio corpo ou com a própria imagem, né? Hoje mesmo eu fiz um atendimento individual de uma pessoa que estava numa transição em relação ao cabelo. Ela sempre teve o cabelo cacheado desde os 15 anos. Ela fez alisamentos e resolveu voltar a assumir os cachos, né? E olha que coincidência, ela sexta-feira, sábado, se eu não me engano, ela resolveu cortar o cabelo e tirar toda a química que tinha
ficou com o cabelo Legal. curtinho, bem cacheadinho, mas ela disse, Lise, até ontem eu estava andando de cabeça baixa, porque para mim está sendo muito difícil, né, achar esse novo visual, tá, como forma de um novo momento para mim. Então, geralmente as pessoas que têm a baixa autoestima, elas têm dificuldade de aceitar elogios que são feitos a elas, né? Elas têm dificuldade de entender o potencial que elas têm. Muitas vezes, quando a gente vai dizer que ela é boa em alguma coisa, ela diz, não, são seus olhos. Não, não sou tão assim, né? Tem uma postura, muitas vezes a postura corporal, muitas vezes é uma postura mais de ombros caídos, um olhar mais triste em alguns cenários, né? Então, são um pouco dessas características que a gente encontra. Muito interessante, porque assim, às vezes a pessoa ela não sabe que ela tem essas características que ela pode mudar, que ela pode ter essa alteração, muitas vezes, de fora para dentro, na sua postura, na sua maneira de lidar com as pessoas, e é um treinamento, você acaba se treinando para isso. E Lise, qual é a relação que isso tem com as pessoas que têm problemas emocionais? Elas podem vir a desenvolver a partir da baixa autoestima? Sim, muitas vezes a gente encontra uma relação dessa baixa autoestima quando nós não temos a aprovação de pessoas que para a gente são importantes. Filhos que estão sempre buscando a aprovação dos pais e por alguns momentos isso não acontece, né? Ou profissionalmente até, quando você espera de algo que você conquistou, que você realizou e o seu gestor não te apoiou nesse momento. Então, a gente vai percebendo que a partir daí, a gente fala que são gatilhos, situações pontuais que acontecem e que isso vai trazendo, né, um desenvolvimento de características emocionais. Eu digo para você que nesses últimos 6 meses já de pandemia, praticamente, que estamos vivendo, eu tive vários gestores de empresas, que são os meus clientes de mentoria de carreira, que passaram, assim, que estão numa, eu vou dizer, ebulição emocional, de se autoafirmar, de trazer uma motivação para as equipes. Então, tudo dentro desse contexto, isso que a gente falou, quando a gente não consegue encontrar esse apoio, muitas vezes uma aprovação de quem para a gente é importante, isso pode desmoronar um pouquinho e aí começa-se a gente ter alguns conteúdos emocionais que passam a vir à tona por conta desses gatilhos, né? Vou colocar dessa forma. É verdade. E a pessoa tendo conscientização, quando ela tem a consciência emocional, ela consegue barrar aquilo para que não se desenvolva em algo pior, né? E como é que a gente pode, Lise, desenvolver essa autoestima? Qual é as possibilidades de fazer isso e como pode ser inserido, né, dentro do cotidiano de cada pessoa? Joia. Não existe receita de bolo, né? Isso aqui é fato. Cada pessoa vai encontrar os seus recursos, né? Para que a gente possa ir virando esse cenário. A primeira coisa que eu diria é o autoconhecimento. O autoconhecimento da gente entender quais são as nossas potencialidades, porque muitas vezes nesse momento de baixa estima, a gente não consegue enxergar aquilo que a gente tem de bom. Então, em alguns momentos, ou conversas com profissionais especializados, ou através, né, como eu atuo muito no campo profissional, a gente usa alguns instrumentos de inventários comportamentais para que a pessoa possa, eu digo que se apropriar daquilo que ela tem de bom e, ao mesmo tempo, reconhecer através desses instrumentos, né, aquelas oportunidades que ela tem de desenvolvimento. Porque, para você ter ideia, eu sou muito demandada para reorientação de carreira. Pessoas que já estão, às vezes, na segunda, na terceira faculdade e ainda não se encontraram, por exemplo. E aí, às vezes, as pessoas vêm com aqueles discursos. Eu não sou bom nisso. Eu tenho déficit de atenção. Eu tenho não sei o quê. E aí, eu lembro que uma vez eu estava durante um atendimento de reorientação profissional, um rapaz, que era o meu cliente, de 20 e poucos anos, dizer que ele não dava conta dos estudos e disseram para ele, né, ele acabou introjetando essa crença de que ele não tinha capacidade de concentração. Aí, na mesma hora, eu abri a gaveta, eu peguei um teste de atenção concentrada,
fiz ele realizar na hora e mostrei para ele o resultado que deu médio superior. Olha aqui, vamos mudar aqui essa desculpa, né? Você tem, é uma boa habilidade sua. Então, é muito importante a gente buscar esses recursos que possam favorecer esses nossos talentos, para que a gente possa começar e entender os recursos que a gente já tem. Não adianta, acho que a gente também está vivendo um período, né? Esse período de pandemia, tudo na internet ficou mais acessível, muitos cursos, muitas lives, e às vezes a gente fica querendo se comparar à vida dos outros, né? É porque a minha amiga acorda às 5 horas da manhã, faz yoga, caminha, faz o almoço, cuida de casa, aulas online do filho, e para ela tá tudo ótimo, mas eu não tenho a realidade ou tenho alguns desafios em relação a isso. Mas dentro dos desafios que eu tenho, onde eu sou boa, o que eu faço bem, o que eu consigo garantir do meu dia a dia de forma efetiva, de forma que eu sinta prazer, né? Então, eu costumo dizer que a primeira coisa é o autoconhecimento. Nós entendermos as nossas potencialidades e reconhecermos as nossas limitações. Então, essa seria a primeira coisa. Tem algumas oficinas de planejamento que tanto eu participo como eu ministro, que eu aprendi numa delas uma frase: onde eu me permito falhar esse ano ou nesse momento. E reconhecer isso também é um passo importante que a gente precisa dar, no sentido de saber que às vezes eu vou precisar focar mais no trabalho do que na casa em si. Então, eu fui uma que todos os anos eu faço essa escolha com uma pessoa que me apoia em casa. Eu disse, olha, esse ano a casa é sua. E aí, né, eu digo, olha, se eu chegar em casa, ela vai 2 vezes na semana, né? E eu digo, se você chegar, a roupa ainda estiver no varal, foi porque não deu tempo. E tá tudo bem, né? A gente aprendendo e aceitando essas coisas, tá tudo bem. Que a gente já está vivendo um momento de tantos desafios emocionais. Tantas cobranças. Isso. E reconhecer que está tudo bem é uma das melhores coisas, né, que a gente pode fazer. E ter essa aceitação, porque nós não somos máquinas, nós não temos que dar conta de tudo. Isso é uma realidade, porque cada vez mais que o mundo contemporâneo vai se modernizando, a gente quer acompanhar tudo de uma vez e não dá, porque a tecnologia realmente ela está acelerada, mas o ser humano não mudou muita coisa, não, né? Ele continua o mesmo. E eu lhe digo uma coisa, eu lembro que logo que começou a pandemia, eu tive vários amigos que me marcaram nos desafios do Instagram. Quais são os 3 livros que você vai ler na pandemia? E eu disse, eu não vou ler nenhum, porque eu não vou me comprometer com o desafio que eu não vou dar conta, né? Então, são as coisas que a gente vai aprendendo a dizer assim, poxa, eu só posso ir até aqui. Até aqui eu sei que eu dou conta. Porque, e celebrar também, dentro desse contexto do autoconhecimento, né? É a gente celebrar as pequenas conquistas que a gente faz. Eu lembro que eu até um ano passado, praticamente, eu praticava corrida de rua. E todas as vezes que eu terminava uma prova, 5 quilômetros, 21 quilômetros, 10 quilômetros, eu ficava... toda vida que eu passava a linha de chegada e eu parava assim, o cronômetro, eu dizia, poxa, eu podia ter feito um tempo melhor. Se eu não tivesse parado ali para fazer xixi, se eu não tivesse não sei o que, eu não celebrava. Até o dia que eu resolvi correr maratona. 42 quilômetros, 195 metros. Disposta. Foi um super... Pois foi muito treino, né? Mas deu certo. E aí, o que aconteceu? Quando eu, pela primeira vez, né, em muito tempo que eu praticava a corrida de rua, pela primeira vez, quando eu cruzei a linha de chegada, eu vi a importância da conquista que eu tinha realizado. Não só pela corrida em si, porque afinal de contas foram 5 horas correndo, eu ainda superei o tempo que eu achava que eu ia terminar a prova, então foi tudo muito legal, mas de tudo que eu abri mão durante 6 meses de preparação para alcançar aquele resultado. A partir daí, eu comecei a virar essa chave. E comecei a entender que essas pequenas celebrações que a gente faz no dia a dia
como elas são importantes e como elas fortalecem a nossa autoestima. Porque o que acontece? Nós passamos, muitos de nós que têm uma vida de trabalho bem ativa, passamos o dia sendo demandados de muita coisa. Assuntos que estão em alta, né? Responder não sei quantas mensagens em WhatsApp, e você muitas vezes, aquilo que você planejou para o seu dia, você não consegue colocar em prática. E aí você termina o dia com aquela sensação, fiz um monte de coisa, mas não fiz nada, né? Então, a gente conseguir celebrar essas pequenas conquistas, definir melhor as nossas prioridades e principalmente reconhecer nossos limites e onde a gente pode falhar, onde a gente pode se permitir falhar, eu acho que é um bom começo para a gente trabalhar aqui essa virada de baixa estima para autoestima. E é interessante que você está falando em relação ao que muitas pessoas vivenciam, que é o perfeccionismo, de querer tudo perfeito. E muitas vezes impede de conquistar tanta coisa, porque em vez de você estar olhando para o lado da perfeição, você poderia estar olhando para o que eu consegui fazer, o que eu tive condições e me permitir executar, mesmo que não saia perfeitamente. Tem muitas pessoas que dizem, eu não sei fazer isso. Na verdade, ela sabe, ela só quer e tem um nível de cobrança muito alto que leva ao perfeccionismo. E o perfeccionismo, ele está muito relacionado às pessoas que acabam tendo uma autoestima muito baixa por não conseguir atingir suas próprias expectativas. Quando nós não criamos expectativas naquilo que nós fazemos, e nas pessoas, a gente vive mais leve, mais com condições melhores de conviver com as pessoas, porque não tem nada pior do que você não conviver bem com as pessoas por conta do grau de exigência que você tem, que fica chato, você fica chato, irritado, você perde oportunidades, você se sente como se não estivesse fazendo nada por causa de uma necessidade de perfeccionismo. Como é que as pessoas podem se livrar disso, Lizzy, do perfeccionismo? As pessoas que se exigem mais isso. Eu sempre que eu trabalho, né, essa questão do autoconhecimento e do autodesenvolvimento, eu digo que essas pessoas estão com chicote, só assim, ó, né? Eu sempre brinco com os meus clientes, eu digo, olha, vamos soltar esse chicote porque a régua já está muito alta, né? O primeiro passo para isso é nós aceitarmos ou alinharmos as expectativas. Tudo que a gente faz, entendendo qual é a expectativa do outro, qual é a minha possibilidade de entrega, as coisas começam a fluir com mais tranquilidade. É um alinhamento de um prazo, é um alinhamento para dizer, por exemplo, eu adoro cozinhar, e meu marido sabe disso, mas quando eu digo para ele, olha, hoje eu não estou assim, então não me peça, porque não vai sair uma comida gostosa, né? Então, assim, é a gente ir alinhando um pouco disso. E, principalmente, assim, dentro desse contexto, às vezes a gente cria muitas expectativas e guarda para si. Então, a comunicação, o falar, o dizer, vamos sentar aqui, vamos conversar, eu só posso ir até aqui, eu preciso renegociar esse prazo com você, ou até um dos desafios do contexto da autoestima, né, é a gente aprender a dizer não também, porque em vários momentos, foi até uma das perguntas que vocês trouxeram aqui, nos stories de vocês, era até, né, a gente você cede demais para o outro, né? Então, muitas vezes a gente abdica das nossas vontades em prol do outro. E nesse cenário, a gente pode se frustrar, porque aquela expectativa não foi atendida. E aí vem, então, um contexto, né? Aí vem um gatilho emocional, que vai trazer um pensamento, que vai ativar um sentimento que não é um sentimento legal, e isso pode, muitas vezes, ir contribuindo com algumas crenças que a gente tem, que dificultam esse nosso crescimento, o nosso autoconhecimento. Então, eu diria que, eu até brinco, né? Não é a gente dizer não, é os 5 ajustes. Posso conversar com você agora? Agora não, mas daqui a pouco, quando eu terminar essa atividade, a gente pode conversar, né? É o não dito de uma outra forma. A gente que é muito perfeccionista acaba, e eu estou um pouquinho nesse quadro aí, viu? Dos perfeccionistas. Eu brinco que quando eu trabalho com treinamento, a primeira coisa que eu faço
é olhar a avaliação de reação, se as pessoas gostaram, se não gostaram, para saber se foi tudo bem. Mas eu já aprendi que é melhor o feito do que o perfeito, que eu não vou conseguir dar conta de tudo, né? Então, a gente vai precisando fazer escolhas. E o grande desafio das escolhas é que, em todo o processo de escolha, eu estou abrindo mão de uma coisa em detrimento de outra. Então, dentro desse cenário do perfeccionismo, o que que eu preciso entregar bem feito e o que é que eu posso entregar médio para que a gente não fique, né? Às vezes, a gente nesse cenário de pandemia, muitas pessoas já voltaram, né, à vida, à rotina normal, mas muita gente ainda em casa. Então, assim, tinha dias que não dava vontade de cozinhar, tinha dias que não dava vontade de lavar a louça e tá tudo bem. As pessoas, como eu falei, todo mundo lendo 6 livros, todo mundo assistindo todas as lives, meditando, fazendo yoga, exercício em casa, e tá tudo bem se eu não conseguir fazer tudo isso. Escolha uma coisa por dia. Troque, às vezes. Algumas pessoas, inclusive, têm, às vezes, a dificuldade com a palavra rotina ou com a palavra disciplina para algumas coisas, né? Porque a gente sabe também que a prática de atividades físicas, ela, né, gera uma série de hormônios, de sensações que fazem com que essa estima, ela se eleve. Então, às vezes, como eu costumo dizer, pois vamos trocar a palavra disciplina ou a palavra rotina por desafio. Eu me desafio que essa semana eu vou para a academia ou eu vou praticar exercício físico 2 vezes por dia, ou melhor, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e a forma que for mais confortável para você, né? Eu acho que isso também é um ponto importante da gente retratar aqui. Quando uma pessoa tem dificuldade de dizer não, né, como você bem trouxe aí pra gente, por onde ela pode começar? Porque é muito doloroso para quem não sabe fazer isso, começar a fazer, porque envolve a questão de o medo de não agradar, o medo de não ser aceito, o medo de fraquejar, né, de realmente não. Ou até de expor a sua fragilidade, né? Isso. De reconhecer que você não sabe. O Eu que até você não ontem sabe, o que não pode, né? Isso. Eu até fui procurada por uma pessoa ontem, que um pouco diferente, né? Foi bem ousada, que me convidaram para uma proposta profissional e que eu não sei, vou precisar de ajuda, mas eu disse que sabia. Eles não precisam saber que eu não sei. Eu digo, essa é corajosa, né? Mas esse exercício de dizer não, a gente precisa começar com pequenas coisas. Eu diria, por exemplo, dentro da sua rotina, o que você pode fazer, o que você pode delegar. E aí a gente só precisa ter um cuidado também nesse processo, que é para a gente também não procrastinar coisas, né? Não deixe para depois o que você pode fazer agora, que às vezes também tem um pouco disso, porque a gente se vê muitas vezes, e aí eu vou compartilhar com vocês um exemplo meu, que eu acho que nada melhor do que quando a gente se coloca nessa posição. Eu tinha muita dificuldade de dizer não. Por quê? Porque eu sou uma pessoa extremamente sociável. Eu brinco que eu sou igual ao chiclete com banana. Se me chamar, eu vou, né? Só que eu comecei a ver o quê? Quando eu comecei a organizar melhor as minhas demandas, as minhas rotinas, eu comecei a ver que não dava para eu aceitar tudo. Porque como eu prezo muito o relacionamento com as pessoas, como eu prezo muito esse envolvimento com os amigos, de estar presente. Por exemplo, hoje mesmo tem um aniversário de uma prima que chamou um grupinho muito pequeno para a casa dela, mas eu falei assim, não, eu tenho uma live, depois eu tenho uma reunião. Então, outro dia a gente comemora, né? Em outro momento eu teria dado, eu até tinha brincado, que qualquer coisa eu vou fazer a live lá na sua casa, mas acabei escolhendo esse não. Mas quando a gente começa a entender um pouco das nossas rotinas, dos nossos cenários, dessas nossas expectativas, a gente começa a tentar trabalhar um pouco esse não, e como eu falei, o não precisa vir na forma literal de NaOT. Pode não, ser não é como uma forma abrupta de dizer. Isso, é o que eu falei, é a gente começar a flexibilizar, né? E aí eu vou usar essa palavra que está muito em voga hoje, né? O mindset, de eu posso trocar esse não pelo simples ajuste, dentro daquilo que for possível eu ajustar. Porque às vezes a gente não pode falar com aquela pessoa naquele momento, às vezes eu não posso ceder naquele momento, porque eu tô assim. Eu brinco até que
são as nossas saídas muitas vezes. Hoje eu quero comer pizza, o outro quer comer outra coisa. E aí vamos negociar aqui. Então, hoje a gente come o que eu quero, amanhã você come o que você quer, né? Então, a gente trazendo essas negociações e fazendo o que a gente falou agora há pouco, que são esses alinhamentos de expectativa. Se eu não te atender, se eu não te corresponder nesse momento, porque eu não estou bem, porque eu não vou ser uma boa companhia para você, às vezes a gente não está num momento legal, né? Então, a gente trazendo para as pessoas, principalmente aquelas que a gente se sente confortável, que a gente tem confiança, a gente vai começando a sentir mais seguro a dizer esse não. E é um exercício. Assim, não tem muito segredo, né? É ir aos poucos ganhando essa segurança para que esse não venha saindo com mais tranquilidade e serenidade. E que, principalmente, esse não gere uma culpa depois. Porque as mães, por exemplo, vivem eternas culpas, porque tem que trabalhar, não dá atenção para os filhos, tem um monte de coisa. E eu brinco que esse mundo dos tem que, né? Que eu tenho que isso, eu tenho que a gente não tem que nada, tá? A gente precisa, mais uma vez eu vou voltar, reconhecer os nossos limites, reconhecer naquilo que eu sou bom e que eu posso fazer uma entrega boa, seja o que for. E aceitar que tá tudo bem. E isso é libertador, porque quando você entende que você não tem que estar perfeitamente em condições para fazer tudo que lhe é solicitado, você começa a aliviar os pesos que você carrega. Outra coisa também, como você falou que é mentora de líderes, geralmente as pessoas que são líderes, pessoas bem desenvoltas, elas sabem de muitas coisas e o não aí volta para si, no sentido de opções. Quando a pessoa ela não foca naquilo que ela realmente precisa focar e pula de galho em galho em opções e acaba perdendo foco daquilo que ela poderia se desenvolver mais na questão do trabalho, do estudo, da profissão mesmo em si, né? Daquilo que ela poderia entregar de melhor. E eu vou lhe dar um exemplo. Desde que eu comecei a trabalhar com mentoria de carreira, com orientação profissional, é muito comum, inclusive isso tem relatos em bibliografias quando a gente estuda, que nós no Brasil, assim, não é comum para os brasileiros, por exemplo, planejarem a carreira. Então, sabe aquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar? Então, muita gente flui dessa forma. Eu estou fazendo alguns trabalhos agora de avaliação de algumas lideranças e quando eu vou perguntar como é que está a sua carreira profissional? As coisas foram acontecendo, né? Surgiu uma oportunidade. Quando você pergunta, como é que você está se desenvolvendo hoje? O que você está buscando para o seu autodesenvolvimento, pelo cenário de crescimento, né? Graças a Deus a economia está retomando. E aí a pessoa não tem resposta. Quando a gente pergunta assim, de onde é que você quer estar daqui a 3 anos, 5 anos, não tem resposta, né? Principalmente por isso que você falou, assim, a gente vai deixando as coisas fluírem, mas a gente, em alguns momentos, pode perder algumas oportunidades dentro desse cenário de reconhecer ou não reconhecer. Eu estou com 41 anos e eu brinco que eu tive a minha crise dos 40. Dentro da minha crise dos 40, né, que a gente vê assim, já cheguei, entre aspas, na metade da vida, o que eu quero daqui para frente. E eu fiz uma transição muito grande na área profissional e também fiz na área pessoal. Foram foram literalmente 2 divórcios, assim, né, que aconteceram, mas porque eu estava num momento de vida, né, como você falou há pouco, que eu precisava ter leveza. E eu não estava encontrando felicidade dentro dessas 2 relações que eu estava vivendo, tanto profissional como pessoal. Não é fácil, é difícil, é um processo de escolha muito difícil, tem sentimento, a gente sofre nos 2 cenários. Um eu estava sócia há 8 anos, do outro casada há 5 anos, então são mudanças, mas que depois que a gente resolve, a gente diz assim, poxa, né, aquela sensação de alívio mesmo, do peso que a gente tira nas costas e das novas oportunidades que a gente vai se permitindo viver. Então, eu posso lhe dizer que eu, na prática, vivi esses exemplos da gente estar com baixa autoestima e depois dar uma virada de chave e dizer assim, olha só,
Agora eu faço o que eu realmente sei que eu posso fazer. Agora eu estou atuando dentro daquilo que eu gosto de atuar e que eu sei das minhas capacidades, das minhas limitações, dentro do âmbito profissional. Eu costumo dizer, né, como consultora de RH, a gente acaba, às vezes, eu preciso abraçar tudo, porque eu preciso do meu recurso financeiro para me sustentar. Nem sempre, né? Hoje eu prezo muito pelas parcerias colaborativas. Eu sou boa nisso, mas onde você pode me ajudar? Quem é um parceiro que eu posso trazer para o projeto? Ou quem é um parceiro que eu posso indicar para o cliente? Que até às vezes, teoricamente, era meu concorrente, mas ele faz muito melhor que eu, né? Por que não? E eu costumo dizer que a gente acaba, nesse cenário, construindo relações muito mais longas com os nossos clientes do que quando você resolve, muitas vezes, assumir tudo, porque precisa do recurso financeiro, porque eu preciso mostrar que eu sou capaz. Não, o cliente está me chamando, eu não posso dizer que eu não faço. Não. Né? Hoje, depois dos meus 40, eu resolvi fazer algumas escolhas, né? E eu acredito que tem sido desafiadoras, óbvio, porém, hoje eu posso dizer que eu estou num cenário de muito mais leveza e de muito mais felicidade, de realização com as escolhas que eu fiz. E você falando de momentos difíceis que passou, é importante a gente frisar que esses momentos também são importantes para o nosso crescimento. Eu lembrei de dois momentos na minha vida que eu decidi parar de trabalhar, que foi em 2012, assim que virei o ano, em dezembro eu pedi demissão e já virei o ano sem emprego, e eu disse, eu vou utilizar esse tempo, eu não quero trabalho, eu não quero emprego, eu não quero nada até esse momento. E eu não quero mais trabalhar de carteira assinada. E aí eu utilizei esses 6 meses para que eu pudesse trabalhar as minhas aptidões pessoais. Quando chegou em agosto, eu fiz exatamente o que eu queria, que era entrar como professora universitária, que era o trabalho que eu queria desenvolver, e assim aconteceu. E outro momento, olha só, em 2012, foi em 2015 também, quando eu decidi parar de trabalhar novamente. Foram as pausas que foram importantes. E eu trabalho desde os meus 16 anos de idade. Então, fazer essa pausa, só para que a pessoa possa entender, fazer essa pausa de não trabalhar era um esforço muito grande para mim, porque eu gosto de trabalhar. E aí, quando chegou nesse período, Liz, de 2015, foi o momento que veio a questão da gravidez, veio a questão do cuidado, de se recuperar em muitos sentidos, né, daquele momento diferente que estava acontecendo e que eu estava curtindo. E aí, depois disso, é como se trocasse as escamas, né? Como se trocasse tudo e a gente volta mais potente. Então, para quem está assistindo, se você de repente passa por um momento em que você precisa abrir mão, precisa de um momento de reflexão, uma mudança de direção, faça essa pausa, ela é necessária também, mesmo que não seja nas melhores condições. A situação financeira, eu gostei muito do que você falou. Não quando você pensa, mas eu preciso desse jeito. Às vezes você se adapta sim com menos, e esse menos ele vai te trazer muito mais benefícios lá na frente. Então, que a gente valorize também os momentos difíceis. Se você está passando por esse momento de pandemia de desemprego, ou de medo, ou de angústia em relação a isso, vai se preparando, vai criando um planejamento, vai fazendo uma experiência de como você pode se projetar para o futuro, porque naturalmente isso vai acontecer. Se você se prepara, se você estuda, se você se projeta, não tem como dar errado, né? E você tocou num ponto importante, porque eu tenho sido procurada, inclusive por algumas amigas mesmo da área de psicologia, que às vezes dizem assim, Liz, como eu trouxe, como esse momento da pandemia me fez refletir, de eu estar mais em casa, de estar mais próximo dos filhos, por exemplo, de conseguir acompanhar mais as aulas, porque muitos profissionais vivem um dia a dia muito corrido, né? E dão pouca atenção, às vezes, aos filhos. E tem refletido, e às vezes assim, mas o que é que eu faço? Né? Eu estou com uma série de angústias, de questões, eu digo, olha só, às vezes, o começar um plano B, junto com o plano A, vale a pena. Porque às
vezes, nesse futuro próximo, o plano B vira plano A, né? Então, a gente começar a se preparar, eu lembro que em alguns momentos aí de desafios financeiros que eu vivi uns anos atrás, eu trabalhava o dia inteiro e chegava em casa e eu resolvi fazer bolos para vender. Gosto de cozinhar, então eu resolvi fazer bolos para vender. Legal, bacana. E ficava até 1 hora da manhã, assim, fazendo bolo, botava no forno, tira do forno, faz cobertura. E é um trabalho muito braçal, né? A cozinha, ele é um trabalho braçal, que eu adorava. Aí vinha a minha expectativa, quando eu entregava o bolo para a cliente, será que ela gostou? Aí uma vez eu lembro que eu fiz um bolo amanteigado e a cliente veio dizer que não tinha sentido tanto gosto da manteiga no bolo. Eu digo, ai meu Deus do céu! Aí a gente começa a trabalhar os sentimentos de culpa, né? Será que eu estou agradando o cliente? Será que eu não estou? Como é que tá? E me veio, assim, em alguns momentos, como você trouxe há pouco, né? Assim, de parada para refletir. E eu vou deixar aqui, quem vive, às vezes, esse turbilhão de pensamentos, de reflexões, um livro que, para mim, nesse período, foi muito importante. O nome do livro é A Única Coisa. Porque ele fala que, muitas vezes, a gente tem que fazer uma única coisa que vai prosperar em vários outros cenários da nossa vida. Ele dá até para vocês entenderem o contexto. Ele dá o exemplo do filme lá, o Guerra nas Estrelas, né? Que o quê? Eles ganham muito mais dinheiro com os produtos que o filme gera do que com o filme propriamente dito. Mas se o filme não existir, e se o filme não existir e não for muito bem feito, as outras coisas não têm vendas. Então, a gente realmente precisa focar numa única coisa. E foi nesse processo de reflexão, logo depois da leitura desse livro, que eu digo que foi assim, uns tapas na minha cara, né? De você dizer assim, parou. Olha a vida que você está criando para você, né? Cansada, sem tempo, fazendo coisas que para mim eram prazerosas, mas eram cansativas. Eu passava o dia trabalhando, chegava em casa, ia para a cozinha, e na época eu tinha um cachorro, então antes de começar a fazer o bolo, tinha que limpar a casa toda, era uma confusão, né? E aí eu resolvi pensar o quê? O que eu gosto de fazer, né? Aonde eu sei que eu sou boa e que eu posso sobreviver financeiramente, tá? Isso vai requerer, óbvio, um esforço maior, uma dedicação maior, mas de onde eu posso tirar o recurso financeiro, tá? Para que eu nem que passe aqui um tempinho a mais me dedicando, me estruturando e que eu tenha depois, né? Eu possa colher os frutos desse investimento. E aí eu deixei de fazer bolos. Hoje, né, eu faço bolos em casa, assim, quem pede e tal, hoje só para os amigos. Mas eu entendi que eu precisava focar naquilo que eu sabia que eu era boa e que ia me dar o retorno. Então, eu estava naquele momento, né, ainda até pensava, poxa, será que eu posso ter outras pessoas para me ajudarem aqui? Porque era mais um complemento de renda e quem não, né? Hoje em dia a gente se vira aí em várias vertentes como forma de ter um dinheirinho extra, de ter essas outras opções como forma de retorno financeiro, mas eu comecei a ver como aquilo estava sendo desgastante para mim. E aí eu não tinha mais final de semana para descansar, porque eram encomendas. Depois que eu comecei a aprender a fazer brigadeiro. E, por exemplo, vou fazer brigadeiro, vou. Até o dia que eu recebi uma encomenda de 700 brigadeiros, que nunca mais na vida eu resolvi fazer. Porque a pessoa que é perfeccionista aqui, o brigadeiro, ele é pesado, 1 a 1, para ele sair com a mesma gramatura. Quem não sabe, fica aí uma dica, viu? Valorizem muito as confeiteiras que tem por aí. Porque tudo é muito, né? Quando a gente é perfeccionista, a gente quer fazer a melhor entrega. Mas aí eu resolvi abrir mão disso, conseguir, assim, vou segurar as pontas, vou trincar os dentes, como eu costumo dizer, e passei por esse processo, né? De realmente entender aonde eu posso ter, né, um retorno, reconhecimento profissional, que para mim é importante, reconhecimento financeiro, que, né, para todos nós é importante, mas eu resolvi realmente me dedicar. E uma outra coisa que eu queria deixar aqui também, de mensagem, né, assim, como a gente falou, esse período de pandemia, ele tem trazido um turbilhão de informações para a gente. São muitas lives, são muitos cursos, você tem um monte de coisa aí acontecendo e a gente às vezes se cobra por a gente não estar dando conta de assistir né? Tudo que a gente gostaria de assistir. Existem alguns momentos que a gente precisa também dar uma parada em relação a isso. Às vezes a gente está fazendo curso o tempo inteiro, às vezes a gente quer estar envolvido com um monte de coisa ao mesmo tempo, mas a gente precisa
em muitos momentos também, como eu brinco, né? Às vezes a gente fica obeso intelectualmente de tanto conteúdo que a gente absorve. Mas de que forma eu estou conseguindo devolver isso para o outro, devolver isso para o mercado, devolver isso para o meu trabalho, né? Se a gente pode fazer investimentos financeiros em agregar conhecimento, show! Mas será que eu estou fazendo as escolhas certas, né? Será que a gente está investindo naquilo que realmente vai ser legal? Então, eu queria também deixar essa mensagem, porque às vezes a gente fica assim, poxa, fiz 15 cursos no ano e não estou fazendo nada. E aí? Né? E o investimento financeiro? Aí começam a vir esses gatilhos que a gente começou a falar da baixa autoestima, né? Que é essa sensação de que não estou dando conta, não estou sendo bom no que eu faço. Então, às vezes, esse freio, né, é importante também para que a gente não saia feito um trator aí, atropelando um monte de coisa, querendo um monte de coisa e não consiga alcançar os resultados que a gente espera. É verdade. Gisele, vou até falar que obrigada, Gisele, pelo feedback aí, que ela tinha a live que ela precisava. Coisa boa. Coisa boa. Tem também a dona Luz, ela é CEO da Rede Memorial Fortaleza, e ela disse assim, agora eu estou fazendo cocada, né? E é tão interessante porque a gente encontra novos sentidos e não tem, né, não tem problema nenhum você também encontrar novos sentidos para você. Um dia você estava fazendo bolos, outro dia você está como ali gerindo e ajudando pessoas a desenvolver a sua liderança na clínica. Então, é tão bacana essa mudança que a gente pode fazer, que nós temos a liberdade de fazer, que nós podemos encontrar um propósito de vida. Eu gosto muito de falar para as pessoas, Lisa, que quando você traçar um propósito de vida, que muitas pessoas têm essa dificuldade porque ela pensa que é para sempre. Ela diz assim, eu tenho dificuldade de decidir, mas é como se fosse para o resto da vida. E quando eu falo assim, ó, você não precisa definir algo, o seu propósito de vida, ser o resto da vida. Define até onde você for. Às vezes, chegando lá, pode vir algo melhor. Você pode redefinir. Não tem problema nenhum fazer isso. É até legal a gente poder mudar esses ares. E evitar as doenças emocionais, evitar a depressão, evitar a ansiedade. A gente consegue mensurar o nosso estado emocional a partir do estilo de vida que nós levamos. É verdade. E esse estilo de vida, ele pode ser o quê? Criado por você. Ele deve ser criado por você. Somos nós que criamos esse estilo de vida. A atividade física, que é extremamente necessária, uma alimentação balanceada, um propósito de vida, um trabalho que você sinta-se bem em realizar, em que você consiga ajudar pessoas. Ah, mas eu coloco botões em blusa, mas você ajuda pessoas a ficarem mais bonitas. Ah, mas eu faço doces, você ajuda pessoas a se deliciarem, ficarem felizes. E tudo que você for fazer, tenta fazer o melhor possível, sem o perfeccionismo que barra, mas faz o melhor possível. Vai varrer uma casa, varre bem feito. Vai lavar uma louça, lava bem. Vai fazer um recrutamento, faz aquele recrutamento. É sempre a gente tentando fazer bem feito. Tipo, vai fazer uma live, coloca o teu melhor conteúdo, que é o que a Liz está fazendo aqui. É verdade. E você estava falando isso, eu me lembrando, eu tenho uma cadelinha, né? Uma shih tzu, que tem 10 meses. E aí, às vezes as pessoas ficam, né? Ai, mas o que eu vou fazer? Com o que eu vou trabalhar? E esses dias eu estava lembrando que eu fui trocar o pitôzinho que ela vem do pet quando ela toma banho. Eu disse, olha, alguém faz esse pitô, que é uma liga pequenininha com uma florzinha, um frufruzinho. Então, tudo é digno de trabalho, tudo tem um reconhecimento. Imagina a pessoa que faz esse pitozinho, que faz essa liguinha, né, toda bonitinha, a gravatinha do cachorrinho, como ela se sente feliz em ver que tem um pet ali com um acessório, né, que ela faz. Então, todo o trabalho é digno. É óbvio que existem pessoas que muitas vezes estão passando por algumas dificuldades, né, estão muito confusas emocionalmente e que elas não conseguem dar esse primeiro passo. Não conseguem se reconhecer dentro das suas habilidades, não conseguem se reconhecer dentro das suas fortalezas, né?
E aí, realmente, quando a gente se vê muito nessa sensação de impasse, de não sei qual rumo tomar, procurem pessoas, né, que possam bater um papo com vocês, que possam trazer esse clareamento, porque isso é muito importante. Todos nós temos algo a agregar, algo a oferecer, né? Seja aquilo que for. Seja, como você falou, se eu vou varrer uma casa, que eu varra bem feita, né? Se eu vou fazer uma comida, que eu cozinhe da melhor forma possível. Porque quando a gente tem amor pelo que a gente faz, quando a gente gosta, qualquer trabalho, qualquer profissão, qualquer ofício, né? Eu diria até assim, ele é muito bem-vindo. E as pessoas saberão reconhecer o valor que você tem através do seu trabalho, através do seu propósito que você tem. E aí você falou em propósito, né? Eu lembrei também que a minha demanda, por exemplo, eu não atendo jovens de primeira escolha de orientação profissional, porque não é o meu perfil, né? Mas às vezes eu fico assim, essas pessoas quando vêm, eu estou na segunda faculdade, mas ainda não me encontrei. Muitas vezes eu trabalho exatamente esse discurso que você trouxe. A nossa escolha, o nosso propósito, ele não precisa ser para o resto da vida. A gente precisa entender como é que a gente está hoje, qual é a nossa realidade, qual é o nosso momento de vida para que a gente faça as escolhas mais adequadas e que possam trazer essa maior, né, realização, esse propósito aderente ao nosso momento. Eu acho que isso também é fundamental a gente deixar aqui de mensagem para as pessoas. Eu gostei aqui do comentário, Lizzy. O Mário Vasconcelos, ele disse, além dos atendimentos no Revoar, estou aprendendo a fazer pão. Ele é um dos nossos terapeutas voluntários, que faz com todo amor. Conheço o Mário, sei como é que ele trabalha, que ele faz esse trabalho e tão especial, e que a gente recebe retornos tão bacanas. Nós do Instituto Revoar, de tempos em tempos, abrimos vagas gratuitas para as pessoas serem atendidas por profissionais voluntários. E um dia desse a gente fez uma reunião e ele falou aí dos pães cenoura que ele está aprendendo a fazer, além da profissão que ele tem. Então, é uma forma de lazer. Eu acho interessante também que a gente nem simplifique e também nem complique demais quando você está passando por um problema emocional. Eu já vi pessoas, a gente teve o Braulio Bessa participando com a gente de uma campanha, né, sobre a vida, sobre o luto, sobre as despedidas. E quando ele foi falar, a gente estava falando até, gente, só lembrando que sexta-feira, amanhã, nós vamos ter o sorteio do livro dele, que foi o dia que ele foi autografar o livro. Ele falou do quanto de pessoas que mandam mensagem para ele, que após ter lido uma poesia dele, se curaram de uma depressão. Então, assim, eu gosto de dizer isso, nem complica demais e nem simplifica, porque cada um, claro, vai sentir de uma forma diferente. Pessoas que estavam na beira do suicídio, com pensamentos, com um plano, ao ler algo significativo, virou a chave. Então, às vezes, a gente está achando assim que tudo está tão longe, que as soluções são tão complexas, que a gente perde a oportunidade de ver em coisas simples. Eu tenho uma pessoa que eu estou acompanhando, que a gente começou a falar da criação de animais, de fazer um jardim. Ela está evoluindo tanto por conta dessa simples atitude de cuidar de seres que têm vida, plantas e animais. E o gosto que volta a ter da vida. E é tão especial a gente poder acompanhar esses relatos. E claro que quem está em sofrimento muito intenso precisa buscar realmente um profissional capacitado. Mas lembre-se que às vezes há soluções simples para questões que parecem ser complexas. E até complementando o que você falou, né? A gente precisa estar muito atento às pessoas que estão ao nosso redor. Porque tanto a gente vai ter pessoas que nos apoiam, que nos fortalecem, que vão nos ajudar, né? Assim, a puxar a nossa mão mesmo, a nos ajudar a nos levantar, mas a gente também precisa entender, às vezes, aquelas pessoas, ambiente que a gente está inserido, seja familiar, seja profissional, que às vezes não são, né, não são boas companhias, eu diria dessa forma. Porque são pessoas que às vezes a gente considera um tanto e aquela pessoa só
bate na gente, só não sabe reconhecer o valor que a gente tem. Então, isso é importante. Às vezes, a gente também se desintoxicar dessas coisas, né? De estar assim, enfim. Quanto mais leve a gente estiver, quanto mais harmônico a gente estiver nos ambientes que a gente está inserido, seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional, né? Enfim, as relações verdadeiras, isso sempre vai fazer a diferença nas nossas vidas. Então, estejam perto de quem quer o bem de vocês. Eu digo porque depois da minha crise dos 40, né, que eu costumo colocar aqui que foi um ponto muito marcante na minha vida, assim, eu me afastei de pessoas que até então eu achava que eram amigas. E como hoje eu vejo, meu Deus, como foi bom ter me afastado, aquela pessoa que é tóxica, que não me fazia bem e que hoje, com o distanciamento, eu até, inclusive, me trouxe um outro olhar sobre as pessoas, né? Da gente realmente querer estar perto de também quem quer o nosso bem. Eu acho que também é muito importante. Isso é uma escolha nossa. A gente não pode colocar na mão do outro algo que nós devemos decidir. Quem fica perto e quem não faz mais parte do meu ciclo de amizade, de convivência. Às vezes a gente carrega um peso até mesmo de ser um familiar. Ah, porque é da minha família, eu tenho uma obrigação. E não é. Você pode ter escolhas. Você não vai fazer as coisas de qualquer jeito. De falar Sim, de como você acha que deve falar ou fazer. Mas você pode sim melhorar o seu aspecto de convivência e relacionamento por conta dessas questões, né, que você pode decidir. com certeza. Tudo é uma questão de escolha. E a gente sabe que essa escolha, a gente vai optar por um caminho e vai abrir mão de outro. E que faz parte e que está tudo bem. Eu acho que o principal, né? Está tudo bem a gente reconhecer as nossas fortalezas e reconhecer as nossas limitações. E aprendendo a trabalhá-las e aprendendo a ser feliz com aquilo que a gente tem, né, de bom e que pode oferecer para o outro. Lise, dá uma dica para quem tem dificuldade de lidar com a culpa, que a gente falou da culpa, né? Mas e teve pessoas que comentaram do sentimento de culpa. Dá uma dica para o pessoal como é que ela pode lidar com isso. Eu vou voltar à tecla do alinhamento de expectativas, né? Eu acho que quando a gente consegue alinhar as expectativas com os outros e com nós mesmos, né? Se eu sou uma mãe que trabalho muito fora de casa e que eu só tenho 5 minutos de atenção com o meu filho, que isso seja dito para ele, mamãe está aqui, a gente tem 5 minutos para a gente brincar, né? E você esteja dedicado àqueles 5 minutos 100%, né? Plenamente àquele momento. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue tirar esses pesos que vão ficando nas nossas costas, né? Principalmente daquilo que a gente vai, os pontos que você falou, do perfeccionismo, do não vou dar conta. Quando a gente começa a entender, é difícil, não é tarefa fácil, mas quando a gente consegue reconhecer que eu posso ir até aqui eu vou garantir bem feito, eu vou garantir com qualidade, eu vou garantir a minha dedicação, quando a gente consegue isso, não tem por que a gente levar essa culpa eterna, né? E fazer aquilo que a gente também, né? Prosperar aquilo que o coração está cheio também. Eu também costumo dizer muito isso. Cuidar das pessoas que estão próximas da gente, para que a gente não fique aí. A gente viveu esse momento de tantas perdas, né? Tantas pessoas próximas, inclusive, perderam, e a gente estava nesse momento. Eu acho que esse momento de isolamento social mostrou muito para a gente a necessidade que a gente tem do contato, a necessidade que a gente tem de estar perto. Então, que a gente possa se fazer presente de outras formas, buscando esses recursos, para que a gente possa se sentir menos culpado e levando aí aquilo que a gente tem de bom para os outros. Muito legal. Que live leve, todo mundo dizendo aí que foi maravilhosa. E você foi Que muito bom. perfeita, perfeita em Eu não! Eu em não sou perfeita. trazer, em trazer esse conteúdo no momento tão adequado para o que a gente está vivenciando. E muito obrigada pela sua disposição, toda a sua história de vida, pelos seus nãos, pelos seus sims, que trouxe essa bagagem que você está trazendo hoje para a nossa live. Muito obrigada, Liz. Quero lhe agradecer Eu demais. que, agra... eu que agradeço a oportunidade de estar aqui.
o bom do compartilhar é para a gente mostrar que a gente é gente como a gente, né? Gente como vocês, que também tem dúvidas, que também passam por desafios, mas que a gente está aqui contando essa história. Eu acho que isso é a melhor parte. Estou à disposição, quem precisar, estou aqui de coração aberto, amei esse convite, amei as temáticas que vocês trouxeram essa semana também. E só digo a todo mundo, né? Encontrem esse propósito, vivam dele até onde ele lhes forem confortável, né? E tá tudo bem. Eu diria isso. Eu te agradeço em nome do Instituto Revoar e da Rede Memorial Fortaleza, que é quem proporciona esses momentos com a gente. A gente está na Semana da Saúde Mental e falar sobre esse cuidado de si e como aumentar nossa autoestima é fundamental para a gente prevenir e ajudar pessoas que estão passando por momentos difíceis. Gente, só gratidão por vocês terem participado, tantos comentários, o envolvimento de vocês. A gente se encontra amanhã com o Rogério Castilho, que vai falar sobre felicidade, o tema é muito, muito bacana, já é bem peculiar. Olhem aí para vocês participarem amanhã com a gente às 18 horas. Liz, um cheiro. Quem quiser, segue a Liz nas redes sociais dela, que é uma super profissional, mostrou aqui muito da sua própria vivência e experiência. Um grande abraço a vocês e a você também, Liz. Tchau. Tchau, obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau, Boa tchau. noite.